Tem uma imagem que nunca sai da sua cabeça. Não importa quantos anos passem. Não importa quantas vezes você tente substituir ela por outra coisa. Ela fica, estampada atrás dos olhos, como uma fotografia que ninguém pediu para tirar, mas que ficou para sempre revelada. Para mim, essa imagem é uma porta entreaberta. A luz de dentro era alaranjada, quente. O tipo de luz que a gente associa com conforto, com lar, com segurança. E no meio daquela luz, estavam as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Juntas. Do jeito que nunca deveriam estar. Eu tinha 43 anos naquele dia. 21 de casamento. Uma vida inteira construída em cima de um chão que naquele segundo eu descobri que nunca existiu de verdade. Eu não gritei, não chorei, não disse nada. Fechei a porta, fui até o carro, sentei e fiquei olhando para o volante como se ele tivesse alguma resposta para me dar. Essa é a história de como eu saí dali destruída e voltei sendo outra mulher. Não melhor, não pior, outra. Você sabe aquela sensação de olhar para sua própria vida e pensar: essa sou eu, de verdade? Não de um jeito dramático, não com angústia. É mais suave do que isso. É uma pergunta que aparece num domingo à tarde, quando a casa está em silêncio, a louça está lavada, a TV está ligada sem que ninguém esteja realmente assistindo. E você se pega olhando pela janela sem saber bem o que está procurando lá fora. Eu vivia assim fazia tempo. Meu nome é Fernanda. Tenho 45 anos agora. Mas essa história começa 2 anos atrás, quando eu ainda achava que a minha vida, apesar de tudo, era uma vida boa. Cláudio e eu nos conhecemos no trabalho. Ele era aquele tipo de homem que preenche o ambiente quando entra. Não pela beleza, não exatamente. Era mais pela presença. Pela forma como ele olhava para você e fazia você sentir que era a única pessoa na sala. Que o que você estava dizendo importava. Que você importava. Eu tinha 22 anos quando ele me olhou assim pela primeira vez. Casei com ele antes dos 23. Minha mãe disse que era rápido demais. Minha irmã Renata disse que ela nunca tinha me visto tão feliz. E era verdade. Eu nunca tinha. Aquele brilho dos primeiros tempos. Eu achei que ia durar para sempre, porque a gente sempre acha isso, né? A gente sempre acha que a gente vai ser diferente. Os anos foram passando. E o que muda numa vida longa não são as grandes tragédias. São os pequenos silêncios que vão se acumulando. É o jantar onde ninguém pergunta sobre o dia do outro. É a cama onde 2 corpos dormem juntos, mas as mentes estão em galáxias diferentes. É o beijo de tchau que vira automático, mecânico. Tão vazio de presença que você começa a se perguntar se um dia ele teve algum peso. Mas eu não questionava, porque questionar dói. E a gente aprende desde cedo a preferir o anestésico da rotina, a dor, do que é real. Renata sempre foi diferente de mim nisso. Minha irmã tinha 2 anos a menos, mas sempre pareceu mais velha de uma forma que eu não sabia bem explicar. Era mais direta, mais ousada. Não tinha medo de falar o que pensava, de pedir o que queria, de ir atrás do que sentia que merecia. Quando a gente era criança, eu era a responsável e ela era a livre. Eu segurava a mão de todo mundo e ela corria na frente sem olhar para trás. Eu sempre admirei isso nela. Ou pelo menos eu achei que admirava. Tem coisas que a gente confunde durante anos. Admiração, inveja, amor, ressentimento. Eles se misturam de um jeito tão sutil que você só consegue separar cada um quando a vida te obriga a olhar de perto. E quando a vida te obriga, ela não pede licença. Renata tinha começado a aparecer mais em casa. Isso foi uns 6 meses antes de tudo acontecer. A gente sempre teve uma relação próxima, então eu não estranhei. Ela vinha para jantar, ficava até tarde, ria com o Cláudio de piadas que eu às vezes nem acompanhava. E eu ficava feliz. Feliz de ver meu marido animado, feliz de ter minha irmã perto, feliz de sentir que a casa tinha vida de novo. Eu cozinhava para eles 2, lavava os copos que usavam, arrumava as almofadas do sofá depois que saíam. E sorria, porque era isso que eu sabia fazer. Era o papel que eu tinha aprendido a representar tão bem que nem eu mesma sabia mais onde terminava o papel e onde começava a Fernanda de verdade.
Tem uma frase que ficou na minha cabeça muito tempo depois de tudo. Uma coisa simples, quase boba, que uma psicóloga me disse numa das primeiras sessões depois da separação. Ela disse: Fernanda, o traidor nunca é apenas quem trai. O traidor é também tudo aquilo que a gente se recusou a enxergar por amor ao conforto. Na época, eu não quis ouvir, mas essa frase ficou. E hoje eu entendo ela de um jeito que ainda aperta o peito. Porque a verdade é que tinha sinais. Sempre tem. A gente só escolhe não ler. Escolhe dobrar o papel antes de terminar de ler a frase. Escolhe olhar para a janela em vez de olhar para o que está acontecendo dentro de casa. Eu escolhi não ler por muito tempo, até que a porta se abriu. E não teve mais como não ver. Tem dias que começam completamente normais. E é exatamente isso que os torna os mais perigosos. Aquela terça-feira tinha tudo para ser um dia qualquer. Céu nublado, trânsito pesado, reunião chata de manhã, almoço na frente do computador, o tipo de dia que você vive no piloto automático e esquece antes de dormir. Eu tinha saído para um compromisso que foi cancelado de última hora. Uma consulta médica que a secretária remarcou por mensagem quando eu já estava a 10 minutos de casa. Fiquei um pouco frustrada, mas também aliviada. Dava tempo de chegar cedo, tomar um banho demorado, fazer um chá. Pequenos prazeres de mulher cansada. Entrei pela garagem porque a fechadura da porta da frente tinha travado de novo e o Cláudio não tinha chamado o chaveiro ainda, como sempre prometia e nunca fazia. Um daqueles detalhes pequenos da vida a dois que acumula sem que ninguém perceba o peso que vai ganhando com o tempo. O carro dele estava lá. Eu não esperava. Ele havia dito que teria reuniões até às 6. Também estava o carro da Renata, aquele Uno branco amassado no para-choque que ela nunca mandava consertar. Pensei, que bom, os dois estão em casa. Pensei isso, juro que pensei exatamente isso. Com aquela inocência toda. Aquela inocência que hoje eu não sei se era inocência de verdade ou se era a última camada de proteção que minha mente construiu antes de tudo desabar. Subi as escadas sem fazer barulho porque eu sempre fazia isso. Hábito antigo. Não queria acordar ninguém quando chegava tarde. Não queria interromper nada quando chegava cedo. Sempre fui assim. Sempre me coloquei em segundo plano com tanto cuidado que virei especialista em não ser notada dentro da minha própria casa. Foi no corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Aquela fresta de luz alaranjada que eu já te contei. Quente. Familiar. O abajur do lado da cama que eu escolhi numa loja de decoração há quase 10 anos, numa tarde de sábado em que eu e o Cláudio tínhamos brigado por besteira e resolvemos a briga comprando coisas para casa, como a gente sempre fazia. Eu me lembro de ter pensado que era bonito aquele abajur. Me lembro de ter pensado que a luz dele deixava o quarto aconchegante. Parei na fresta. Não foi uma decisão consciente. Meu corpo parou antes da minha mente mandar qualquer ordem. É como se alguma coisa dentro de mim já soubesse o que estava prestes a ver e quisesse me dar um segundo a mais de antes. Um segundo a mais de quando tudo ainda estava bem. Vi o Cláudio de costas, a camisa no chão, e o riso dela, o riso da Renata. Aquele riso que eu conheço desde que ela tinha 5 anos. Aquele riso que eu ouvia quando a gente se escondia embaixo da cama da minha mãe durante a chuva. Aquele riso que me fez ser madrinha do filho dela. Aquele riso que passou por todos os meus aniversários, pelas minhas crises, pelo meu casamento. Aquele riso que agora estava no meu quarto, na minha cama, com o meu marido. Não tem como descrever o que acontece com o corpo da gente num momento assim. Não é dor. Não imediatamente. A dor vem depois, quando o choque passa. No momento em si é outra coisa. É como se o chão sumisse. É como se o ar parasse de existir. É como se você olhasse para sua própria vida de fora, de longe, de um lugar distante, onde as coisas não fazem mais sentido nenhum. Eu fechei a porta. Não bati. Fechei, com cuidado, com aquele mesmo cuidado silencioso de sempre. Como se eu ainda precisasse não incomodar. Como se eu ainda fosse aquela mulher que se apagava para que os outros brilhassem. Desci as escadas. Peguei as chaves do carro. Saí pela garagem.
E foi só quando eu me sentei no banco do motorista, com a porta fechada e o mundo do lado de fora, que a primeira lágrima veio. Não vim com raiva. Não vim com barulho. Veio quieta. Escorreu pelo rosto sem pedir licença, como se soubesse que tinha esperado o momento certo. Fiquei ali não sei quanto tempo. Pode ter sido 10 minutos. Pode ter sido 1 hora. O tempo faz coisas estranhas quando a realidade desmorona. Ele para e corre ao mesmo tempo. Você fica presa num segundo que parece durar a vida inteira. A única coisa que eu sabia com certeza era que não podia voltar para dentro. Não ainda. Talvez nunca mais. E foi aí que eu percebi uma coisa que me assustou mais do que tudo que eu tinha acabado de ver. Eu não estava surpresa, no fundo, num lugar que eu nunca tinha tido coragem de iluminar. Eu já sabia. Há quanto tempo eu já sabia? Bloco 4. O colapso. Tem um tipo de dor que não faz barulho. É a pior. A dor barulhenta. Todo mundo sabe lidar. Você chora, você grita, você liga para alguém, você deixa sair. O mundo inteiro foi treinado para responder à dor barulhenta. As pessoas aparecem, abraçam, trazem comida, ficam do seu lado até você conseguir respirar de novo. Mas a dor silenciosa, essa fica dentro. Ela não pede socorro. Ela não sabe como pedir. Ela só vai corroendo, devagar, por baixo de tudo, enquanto você continua funcionando por fora como se nada tivesse acontecido. Eu fui para casa de uma amiga naquela noite. Márcia. 48 anos, divorciada há 6, um cachorro gordo chamado Farofa e uma chaleira que ela liga antes de qualquer conversa séria. Quando eu cheguei na porta dela com os olhos vermelhos e sem bagagem nenhuma, ela não perguntou nada. Só abriu a porta, foi ligar a chaleira e disse: "Pode sentar. O chá tá quase pronto." Às vezes é isso que a gente precisa. Não de respostas, não de conselho. Só de alguém que abre a porta sem precisar de explicação. Contei tudo para ela naquela noite. E enquanto eu contava, eu fui percebendo uma coisa estranha. Cada vez que eu chegava num pedaço da história que deveria me quebrar mais, eu parava, respirava e continuava. Como se alguma coisa dentro de mim já tivesse feito as pazes com aquilo antes mesmo de eu ter consciência de que precisava fazer. Márcia me ouviu tudo sem interromper. No final, ela segurou minha mão e disse: "Você tá bem?" E eu respondi: "Não, mas vou ficar." Eu não sabia de onde tinha saído essa resposta. Saiu antes de eu pensar. Saiu de um lugar que eu não conhecia bem em mim mesma, de uma parte que nunca tinha precisado aparecer porque a vida nunca tinha me encostado na parede desse jeito. Dormi no sofá da Márcia naquela noite, com o Farofa jogado nos meus pés, como se ele soubesse que eu precisava de peso, de presença, de alguma coisa viva e quente que ficasse do meu lado, sem cobrar nada em troca. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Não porque foram os mais difíceis. Foram. Mas não era só isso. Era que eu me sentia partida em duas. Tinha a Fernanda de fora, aquela que ia ao trabalho, que respondia mensagem, que comia, que tomava banho, que dizia "tô bem, obrigada" quando alguém perguntava. Funcional, operacional, quase convincente. E tinha a Fernanda de dentro, aquela que ficava parada no meio do corredor da casa da Márcia às 2 da manhã, olhando para o nada, tentando entender como 21 anos de casamento podiam caber numa imagem de 30 segundos atrás de uma porta entreaberta. O Cláudio tentou me ligar na manhã seguinte. Não atendi. Mandou mensagem. Várias. Li todas sem responder nenhuma. Não por raiva. Raiva eu entendia. Raiva era simples. Era outra coisa. Era uma espécie de distância que tinha se instalado em mim, como se eu tivesse me afastado não só dele, mas de toda a versão de mim que tinha construído ao redor dele. A Renata não entrou em contato. Isso doeu de um jeito diferente. Sabe quando você imagina que, apesar de tudo, a pessoa vai aparecer? Que vai ter aquela cena do filme onde ela chega, chora, pede perdão,
E você duas ficam no chão da cozinha se abraçando porque, no fim, o amor de irmã é maior que qualquer coisa? Eu esperei por essa cena. Ela nunca veio. E o silêncio da Renata me ensinou uma coisa que nenhuma traição do Cláudio poderia ter me ensinado sozinha. Me ensinou que tem pessoas que a gente ama por tanto tempo, de um jeito tão profundo e tão automático, que a gente esquece de verificar se esse amor ainda é recíproco. Se ele ainda existe do outro lado. Se ele algum dia existiu do jeito que a gente acreditava. Fui à nossa casa buscar minhas coisas numa quinta-feira. Levei a Márcia. Não porque eu tinha medo do Cláudio, porque eu tinha medo de mim mesma. Medo de entrar naquele quarto, ver o abajur e desmoronar de um jeito que eu não conseguisse me recolher de volta. Ele estava lá quando cheguei, sentado na mesa da cozinha, as mãos em volta de um copo de café, aquele olhar de homem que sabe que errou, mas ainda não sabe direito o que fazer com isso. Tinha algo patético naquele visual. Não falo com crueldade. Falo com aquela clareza fria que às vezes aparece quando o véu cai de vez. Ele começou a falar. Eu ouvi durante uns 2 minutos. Depois eu disse, Cláudio, eu não preciso que você explique. Eu vi, e mais do que vi. Eu entendi. Tá bom. Ele ficou em silêncio, e eu fui fazer as malas. Lembro de cada objeto que peguei e cada objeto que deixei. Peguei as fotos da minha mãe. Peguei os livros que eram meus antes de casar. Peguei a xícara de porcelana que ganhei de uma amiga que já morreu. Deixei a aliança em cima da cômoda. Não com raiva, sem drama. Só. Deixei. Porque ela não representava mais nada que eu quisesse carregar. Saí com 2 malas e uma caixa. 21 anos em 2 malas e uma caixa. E enquanto eu colocava tudo no carro, eu percebi que as minhas mãos não estavam tremendo. Isso me surpreendeu. Isso me assustou um pouco também. Porque quando as mãos não tremem, num momento que deveria te destruir, é porque alguma coisa dentro de você já tinha decidido sobreviver antes mesmo de você perceber. Mas sobreviver é só o começo. O que vem depois do sobreviver. Esse era o território que eu ainda não conhecia. E ele estava prestes a me apresentar coisas que eu nunca imaginei que existiam dentro de mim. Bloco 5. O deserto. Ninguém te conta sobre o deserto. Todo mundo fala da queda. Todo mundo fala da reconstrução. Os livros, os podcasts, as amigas bem-intencionadas. Todo mundo tem algo a dizer sobre o momento em que tudo desmorona e sobre o momento em que tudo melhora. Mas ninguém fala sobre o meio, sobre aquele período estranho, suspenso, sem nome certo, onde você já não é mais quem era, mas ainda não sabe quem vai ser. Onde a dor antiga já não corta mais com a mesma faca afiada, mas a vida nova ainda não tem forma nenhuma. Onde você acorda de manhã e fica alguns segundos sem saber o que sentir, porque os sentimentos antigos já não cabem mais em você, e os novos ainda não chegaram. Esse é o deserto, e eu fiquei nele por quase 4 meses. A Márcia me deu o quarto de hóspede sem prazo. Ela disse, você fica o tempo que precisar. E disse de um jeito que eu soube que era verdade. Não era aquela oferta educada que as pessoas fazem esperando que você recuse. Era real. Era generosa daquele jeito raro que algumas pessoas são generosas, sem fazer você se sentir em dívida. Eu tentei criar uma rotina. Acordava cedo. Ia trabalhar. Voltava. Jantava com a Márcia quando ela estava em casa, sozinha quando não estava. Ia dormir. Repetia. Por fora, funcionava. Por dentro, era como andar numa cidade que você conhece de memória, mas que de repente mudou todas as placas de lugar. Você sabe que o caminho existe. Você já percorreu ele 1000 vezes. Mas alguma coisa não encaixa mais. E você fica parada na esquina, sem entender de onde vem a estranheza. Comecei a fazer terapia. Não porque eu acreditava muito nisso. Fui porque a Márcia insistiu e eu não tinha energia para discutir. Mas a doutora Ana Helena, ela foi uma daquelas pessoas que aparecem no momento certo e dizem a coisa certa sem saber que estão mudando alguma coisa em você. Na 3ª sessão, ela me fez uma pergunta que me deixou muda por uns bons minutos.
Ela disse: Fernanda, antes do Cláudio, antes de tudo isso, quem era você? Eu abri a boca. Fechei. Abri de novo e não soube responder. Não porque eu fosse uma pessoa sem identidade, mas porque durante tanto tempo eu tinha definido quem eu era em relação ao outro. Esposa do Cláudio, irmã da Renata, colega de fulana, filha de Dona Maria. Sempre em relação, sempre em função de. Como se eu existisse só no reflexo dos outros, como se sem eles eu fosse apenas um espelho em branco. Essa pergunta ficou comigo semanas. Quem era eu? Eu comecei a tentar responder ela de formas pequenas. Voltei a ler. Tinha parado de ler por anos, sem perceber. Comecei com um livro fino, um romance que a Márcia tinha na estante e devorei em 2 dias. Depois outro. Depois, mais um. Era como reconectar com uma parte de mim que tinha ficado adormecida, quietinha num canto, esperando pacientemente ser lembrada. Comecei a caminhar de manhã cedo. Não para emagrecer, não para ficar em forma. Só para sentir o ar diferente daquele das 6 da manhã, aquele ar que ainda tem orvalho, aquele silêncio que a cidade guarda antes de todo mundo acordar e encher tudo de barulho. Caminhava e ficava em silêncio comigo mesma. E aos poucos fui percebendo que eu conseguia ficar em silêncio comigo mesma, sem entrar em pânico. Isso era novo. Por muito tempo, o silêncio tinha sido o inimigo. No silêncio, as perguntas apareciam. No silêncio, as dúvidas ganhavam espaço. Por isso a TV sempre ligada, por isso o celular sempre na mão, por isso a agenda sempre cheia de coisas que no fundo não importavam. O silêncio era onde a verdade morava. E eu tinha passado anos fugindo de lá. Foi num sábado, umas 3 da tarde, que a Renata finalmente entrou em contato. Uma mensagem de texto, curta. Posso te ligar? Fiquei olhando para a mensagem por um tempo longo. Meu coração acelerou de um jeito que eu não esperava. Não de saudade, de algo mais complicado. Aquela mistura de amor antigo com ferida nova que não tem nome certo em nenhum idioma. Respondi, ainda não. E desliguei a tela. Não foi vingança. Juro que não foi. Não tinha raiva suficiente em mim para isso. Era outra coisa. Era uma consciência nova de que eu não precisava estar pronta antes de estar pronta. Que eu podia dizer não. Que eu podia proteger o meu próprio processo sem dever explicação para ninguém. Isso parece óbvio quando você lê assim, mas para uma mulher que passou 21 anos priorizando o conforto de todo mundo antes do próprio, não era óbvio, era revolucionário. Cada não que eu aprendi a dizer naqueles meses era uma versão pequena de mim mesma sendo descoberta. Como se eu fosse uma escultura e o deserto fosse o processo de tirar tudo que não era meu de verdade. Tudo que eu tinha absorvido dos outros, tudo que eu carregava por hábito em vez de por escolha. Doía. Escultura sempre dói. Mas foi numa dessas manhãs de caminhada silenciosa, num dia qualquer de abril, com o sol ainda fraco e os pássaros fazendo barulho nas árvores da praça, que aconteceu algo que eu não estava esperando. Não foi um evento. Não foi uma revelação dramática. Foi só uma sensação. Uma sensação pequena, quase tímida, que apareceu no meio do peito enquanto eu caminhava, ouvindo o barulho das folhas. Era leveza. Leveza de verdade. Não a leveza falsa de quando você toma um drink e esquece por 2 horas. A leveza real, aquela que vem de dentro, aquela que não precisa de nada externo para existir. Durou talvez 30 segundos, mas eu me lembro dela até hoje, com uma nitidez que nenhuma dor daquele período conseguiu alcançar. Porque foi naqueles 30 segundos que eu entendi que eu estava saindo do deserto. Ainda não sabia o que havia do outro lado. Mas pela primeira vez em meses, eu queria descobrir. Tuma Fiuma. Bloco 6. O reencontro com ela mesma. Tem uma diferença enorme entre estar sozinha e se sentir sozinha. Eu demorei muito tempo para aprender isso. Durante o casamento, eu me sentia sozinha o tempo todo. Numa cama dividida, numa mesa posta para os dois,
numa sala com a TV ligada e dois corpos presentes e duas mentes em lugares completamente diferentes. Essa é a solidão mais cruel que existe, a que acontece no meio da companhia, a que não tem como explicar para ninguém porque de fora tudo parece completo. Agora eu estava sozinha de verdade, sem marido, sem irmã, sem a casa que eu tinha construído tijolo por tijolo ao longo de 21 anos. E, estranhamente, não me sentia sozinha. Não do mesmo jeito. Foi a doutora Helena quem primeiro usou a palavra que mudou alguma coisa em mim. Numa sessão de uma quinta-feira chuvosa, enquanto eu tentava descrever aquela sensação nova e ainda sem nome, ela me interrompeu com delicadeza e disse: Fernanda, o que você está descrevendo tem nome. Chama presença. Você está aprendendo a estar presente em você mesma. Presença. Eu repeti a palavra baixinho enquanto saía do consultório naquele dia. Presença. Como se eu tivesse encontrando algo que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha sabido reconhecer porque nunca tinha parado quieta o suficiente para sentir. A vida tem uma ironia cruel às vezes. A gente passa anos procurando nos outros aquilo que só existe dentro da gente. Procura no casamento a sensação de ser inteira. Procura na família a sensação de ser vista. Procura na aprovação alheia a certeza de que vale alguma coisa. E enquanto procura lá fora, vai ficando cada vez mais vazia por dentro, porque é de lá que a fonte vem, e você nunca parou para cavar. Eu passei 4 décadas sem cavar. Agora estava cavando. Num fim de semana de maio, a Márcia me arrastou para um retiro de fim de semana numa chácara a 2 horas de São Paulo. Eu resisti muito. Falei que não era meu estilo. Que eu não gostava de grupo. Que ficar 2 dias com desconhecidos me dando bom dia com sorrisão era o meu conceito pessoal de inferno. Ela disse: vai. Se odiar, a gente vai embora no sábado. Fui. Não odiei. O retiro era simples. Sem nada de místico, sem nada de esotérico. Era um grupo de mulheres, a maioria na faixa dos 40 e poucos, algumas nos 50, reunidas num espaço com árvores e silêncio, e uma cozinheira maravilhosa que fazia o melhor pão de queijo que eu já comi na vida. Tinha rodas de conversa, tinha caminhadas, tinha momentos de silêncio coletivo que no começo eram desconfortáveis e depois viravam quase sagrados. E tinha histórias. Cada mulher ali tinha uma história. Não vou contar as delas porque não são minhas para contar. Mas posso dizer que fiquei 2 dias ouvindo mulheres falarem verdades com uma coragem que eu nunca tinha presenciado de perto. Mulheres que tinham perdido filhos, que tinham saído de relacionamentos abusivos, que tinham deixado carreiras para trás, que tinham recomeçado do 0 aos 52 anos com R$ 50 na conta e uma mala. E nenhuma delas estava destruída. Estavam vivas. De um jeito que eu raramente via nas pessoas que funcionavam normalmente lá fora. Estavam presentes. Estavam inteiras de um jeito que não dependia de nada externo para se sustentar. Eu chorei 3 vezes naquele fim de semana. A primeira foi ouvindo uma mulher de 57 anos contar como tinha descoberto a pintura depois dos 50 e como cada tela que ela produzia era uma conversa com ela mesma que nunca tinha conseguido ter de outra forma. A segunda foi num momento de silêncio coletivo, sentada embaixo de uma árvore, quando de repente me ocorreu que eu estava bem. Não feliz, não eufórica, bem. Daquele jeito tranquilo e sólido que não precisa de razão para existir. A terceira foi quando uma das facilitadoras fez uma pergunta para o grupo. Ela disse: se a sua versão de 10 anos atrás pudesse te ver agora, o que ela sentiria? Fiquei com aquela pergunta por um longo tempo e a resposta que veio me surpreendeu. A Fernanda de 10 anos atrás não sentiria pena de mim. Ela sentiria admiração. Porque aquela Fernanda de 10 anos atrás vivia com medo de tudo. Medo de decepcionar, medo de perder, medo do silêncio, medo de ser demais e medo de ser de menos ao mesmo tempo. Aquela Fernanda sorria quando não estava bem e calava quando deveria falar e diminuía a própria luz para não ofuscar ninguém. E essa Fernanda aqui, sentada embaixo de uma árvore com os olhos marejados no meio de um retiro que ela não queria vir. Essa estava aprendendo a não ter medo. Não de uma vez.
Não de forma heróica, devagar, tropeçando, com dias bons e dias em que a cama parecia o único lugar do mundo que fazia sentido. Mas estava aprendendo. Foi 2 semanas depois do retiro que conheci o Roberto. Não foi num aplicativo, não foi numa balada, não foi em nenhum daqueles cenários que a gente imagina quando pensa em conhecer alguém depois de uma separação. Foi numa livraria. Ele estava na mesma prateleira que eu, procurando o mesmo livro que eu queria, e a última cópia era uma só. A gente se olhou. Ele riu primeiro. Eu ri depois. Ele disse que eu podia ficar com o livro. Eu disse que não precisava. Ele insistiu. Eu insisti de volta. O livreiro nos olhou com aquela cara de quem já viu esse filme antes. No final, compramos os dois um livro diferente e fomos tomar café. Não sei bem como isso aconteceu. Aconteceu naturalmente, da forma que as coisas boas às vezes acontecem quando a gente para de forçar e deixa a vida se mover. Roberto tinha 51 anos. Era arquiteto, divorciado há 4. Tinha 2 filhos adultos que moravam em cidades diferentes. Falava pouco, mas quando falava, falava de verdade. Não tinha aquela necessidade de preencher o silêncio com barulho que tanta gente tem. Ficamos 2 horas naquele café. Não falei do Cláudio. Não falei da Renata. Não falei de nada do que tinha acontecido. Falei de livros, de cidades que eu queria conhecer, de uma viagem que eu tinha feito com minha mãe antes dela adoecer e que ainda era uma das memórias mais bonitas que eu tinha. E ele ouviu. Do mesmo jeito que eu ouvia. Com presença, com interesse real, sem olhar para o celular, sem esperar a vez de falar, só ouvindo. Eu saí daquele café com o número dele no celular e uma sensação esquisita no peito. Não era borboleta. Não era aquele frenesi de começo de relacionamento que a gente confunde com amor quando é jovem. Era algo mais quieto que isso. Era curiosidade. Uma curiosidade serena, sem pressa, sem desespero. A curiosidade de alguém que finalmente aprendeu que não precisa se agarrar ao que aparece com medo de que nada mais apareça. A curiosidade de alguém que sabe que tem valor suficiente para esperar pelo que é verdadeiro. Mas o que vinha depois daquela tarde de livraria? Isso eu ainda não sabia. E talvez fosse exatamente esse o ponto. Pela primeira vez em muito tempo, o não saber não me assustava, me deixava curiosa. Bloco 7. O novo amor e o perdão. Tem uma coisa que ninguém te avisa sobre recomeçar, que ele não parece um recomeço quando está acontecendo. Parece só vida acontecendo. Do jeito que a vida acontece quando você para de tentar controlá-la e deixa ela simplesmente se mover. Sem roteiro, sem garantia, sem a segurança falsa de saber exatamente onde cada passo vai te levar. Roberto me mandou mensagem no dia seguinte. Curta, direta. Ele tinha terminado o livro que comprou e queria saber o que eu tinha achado do meu. Eu ri sozinha lendo aquilo, porque era tão simples, tão honesto, sem jogos, sem aquela dança estranha que a gente aprende a dançar quando quer parecer desinteressado para parecer interessante. Respondi. A gente ficou 1 hora trocando mensagens sobre livros. Só sobre livros. E foi uma das conversas mais bonitas que eu tinha tido em anos. A gente se encontrou de novo numa semana depois, num restaurante pequeno perto da livraria. Simples, sem pretensão, daquele tipo que tem cardápio escrito no quadro negro e vinho servido em copo de vidro comum. Eu cheguei 5 minutos antes e fiquei sentada, olhando para a porta, esperando ele entrar. E percebi que estava nervosa. Não de um jeito ruim, de um jeito que eu tinha esquecido que existia. Aquele nervoso de antes, de quando as coisas ainda importavam de um jeito fresco, de quando o coração ainda sabia se surpreender. Ele entrou, me viu, sorriu, e o nervoso foi embora, substituído por algo mais fundo, mais quieto, mais parecido com reconhecimento do que com encantamento. Jantamos por quase 3 horas. Dessa vez eu falei do Cláudio, não de forma pesada, não como uma mulher derramando o peso de uma dor enorme num primeiro jantar. Falei de forma leve, quase factual, como quem conta um capítulo de uma história que já foi processada o suficiente para não sangrar mais ao ser tocada. Ele ouviu tudo.
No final, ele disse: "Você sabe o que me impressiona em você?" Eu disse que não sabia. Ele disse: "A forma como você conta essa história, sem vitimismo, sem amargura. Como se você soubesse que aquilo aconteceu com você, mas não te define." Fiquei em silêncio por um segundo, porque era a primeira vez que alguém de fora me devolvia uma imagem de mim mesma que eu ainda estava tentando acreditar que era real. Às vezes, a gente precisa dos olhos do outro para confirmar o que os nossos próprios olhos ainda estão aprendendo a ver. Os meses que se seguiram foram construídos devagar. Roberto e eu não nos apressamos. Não havia pressa. Não havia aquele desespero de lacuna que eu conhecia tão bem, aquela necessidade de preencher o vazio com outra pessoa antes de ter processado o vazio de verdade. A gente foi descobrindo um ao outro com o tempo, os gostos, os medos, os hábitos pequenos. Ele tinha o costume de fazer café às 6 da manhã e ficar sentado na varanda 20 minutos em silêncio antes de começar o dia. Eu comecei a acordar mais cedo nas manhãs que passava na casa dele só para sentar do lado dele naquele silêncio. Sem precisar preencher, sem precisar performar, só estar. E foi naquele silêncio compartilhado que eu entendi o que é amor de verdade quando a gente está inteira. Não é explosão, não é dependência, não é aquela necessidade de fusão que a gente confunde com profundidade quando é jovem e ainda não se conhece. É companhia, é presença, é a sensação de que você pode ser exatamente quem você é, com todas as suas arestas e todas as suas cicatrizes, e que isso não só é aceito como é. Querido, foi num domingo de agosto que a Renata apareceu. Não mandou mensagem antes. Tocou a campainha da casa da Márcia, onde eu ainda estava morando, com um vaso de orquídeas na mão e aquele olhar de quem ensaiou o que ia dizer 1000 vezes e esqueceu tudo na hora. Eu abri a porta e a gente ficou se olhando por um tempo que pareceu longo demais. Ela estava diferente, mais fina, com olheiras que ela tentava esconder com maquiagem, mas que eu conhecia bem porque sou irmã dela há 43 anos e conheço o rosto dela melhor do que o meu às vezes. Ela disse: "Eu sei que não tenho direito de estar aqui." Eu disse: "Entra." Não porque eu tinha esquecido, não porque a dor tinha sumido como por mágica, mas porque eu tinha aprendido naqueles meses todos que carregar ódio é diferente de ter memória, que perdoar não é apagar, que às vezes você pode olhar para uma ferida e dizer: "Isso aconteceu, isso me mudou, e eu escolho não deixar isso me envenenar." A gente ficou 2 horas sentadas na cozinha da Márcia. Renata chorou quase o tempo todo. Eu chorei no começo e parei. Ela pediu perdão de formas diferentes, com palavras diferentes, mais de uma vez, e eu ouvi todas, sem interromper, sem minimizar, mas também sem me dissolver. No final, eu disse: "Renata, eu te amo. Você é minha irmã e isso não muda, mas a gente vai precisar de tempo para reconstruir o que você quebrou. E eu não sei quanto tempo é esse. Pode ser muito." Ela assentiu. Saiu com o mesmo olhar de quem chegou, aliviado e pesado ao mesmo tempo, porque perdão não é leveza imediata. É um processo. É uma escolha que você faz não uma vez, mas todos os dias, até que um dia você acorda e percebe que não precisa mais fazer a escolha conscientemente porque ela já virou parte de quem você é. CTA, inserção natural. Se você ainda está aqui comigo, significa que essa história tocou em algo dentro de você. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente por histórias assim todos os dias. Cada história que a gente conta aqui é sobre você, sobre recomeço, sobre o que sobra quando tudo que era falso vai embora, sobre a vida que começa do outro lado da dor. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho e não perde nenhum capítulo. Mas antes de terminar, tem uma coisa que aconteceu que eu ainda não te contei. Uma coisa pequena, quase sem importância se você olhar de fora, mas que para mim foi o momento em que eu soube, com uma certeza que veio de um lugar muito fundo, que eu tinha atravessado o deserto de verdade, e que o que estava do outro lado era mais bonito do que eu jamais teria imaginado se tivesse ficado parada atrás daquela porta entreaberta. Bloco 8. Encerramento cinematográfico.
Foi numa tarde de outubro, daquelas tardes que outubro às vezes dá de presente no interior de São Paulo. Céu limpo demais, aquele azul que parece pintado, o ar com um cheiro de terra molhada de chuva que passou de manhã e deixou o mundo lavado. Eu estava na varanda da casa do Roberto. Ele tinha saído para buscar pão. Uma dessas coisas simples e domésticas que de alguma forma carregam uma ternura enorme quando você está no lugar certo, com a pessoa certa. O tipo de coisa que parece pequena, mas que, quando você para sentir de verdade, tem um peso imenso. O peso do ordinário. O peso do real. Eu estava com um livro no colo que não estava lendo. Estava olhando para as árvores e, de repente, sem aviso, sem motivo específico, sem nenhum gatilho que eu pudesse identificar depois. Me veio a imagem da porta. Aquela porta entreaberta. A luz alaranjada. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez a imagem não veio com dor. Não veio com aquela contração no peito que eu conhecia tão bem. Não veio com raiva, nem com saudade, nem com aquele turbilhão confuso de sentimentos que por tanto tempo me engoliu quando ela aparecia. Ela veio. E ficou só. Uma imagem. Apenas uma imagem de um dia que aconteceu. Um dia que mudou tudo. Um dia que eu não escolhi, mas que, de alguma forma que eu ainda estava aprendendo a entender completamente, me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. Me devolveu a mim mesma. Pensei na mulher que eu era naquele dia. Aquela Fernanda que fechou a porta com cuidado, que desceu as escadas em silêncio, que foi até o carro e ficou olhando para o volante como se ele tivesse alguma resposta. Ela não sabia o que estava pela frente. Não sabia do deserto. Não sabia das madrugadas acordada no sofá da Márcia com o farofa nos pés. Não sabia das sessões com a doutora Helena. Não sabia do retiro, das mulheres embaixo das árvores, da pergunta que ficou semanas na cabeça. Não sabia da livraria. Não sabia do Roberto. Não sabia desta varanda, desta tarde, deste azul. E mesmo assim, ela fechou aquela porta, foi até o carro e fez a única coisa que precisava ser feita naquele momento. Respirou e seguiu. Tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo que não cabe em conselho, não cabe em frase motivacional, não cabe em nada que você possa emoldurar e pendurar na parede. Ela só cabe na experiência. É que a vida, quando você para de fingir que ela é outra coisa que não é, tem uma inteligência própria, uma direção própria. Ela sabe onde está te levando mesmo quando você não sabe. Mesmo quando você está no meio do deserto, achando que o deserto é tudo que existe. O deserto nunca é tudo que existe. É só o que você consegue ver dali onde você está. Roberto voltou com o pão. Entrou pela porta da varanda com aquele jeito dele, calmo, presente, sem precisar anunciar a própria chegada. Pôs o saco em cima da mesa de vime, me olhou e disse: "Tá pensando em quê?" Eu sorri. Não o sorriso de sempre. Não aquele sorriso que eu aprendi a colocar no rosto para fazer os outros se sentirem bem. O meu sorriso. Aquele que vem de dentro e não pede licença para existir. Disse: "Em quanto tempo leva para a gente se tornar quem a gente sempre foi?" Ele ficou me olhando por um segundo. Depois puxou a cadeira, sentou do meu lado e não disse nada, porque não precisava. Porque às vezes a resposta mais bonita que alguém pode te dar é simplesmente ficar. O sol foi descendo devagar naquela tarde. As árvores foram ficando douradas daquele jeito que só acontece no fim do dia, quando a luz perde a força e ganha a beleza. Os pássaros foram embora. O silêncio foi chegando. Aquele silêncio bom, habitado, cheio de presença, sem precisar de palavras. E eu fiquei ali, com o livro no colo que eu nunca abri, com o cheiro de pão recém-comprado flutuando no ar, com o braço do Roberto encostado no meu. Inteira. Não perfeita. Não sem cicatriz. Não sem a memória de tudo que veio antes. Inteira mesmo assim. Talvez principalmente por causa de tudo que veio antes. Você que está aqui até o final dessa história. Eu sei que ela não é só minha. Alguma parte dela é sua. Talvez a porta. Talvez o deserto. Talvez a varanda. Talvez o momento em que você fechou os olhos e respirou e seguiu mesmo sem saber para onde.
Cada um de nós tem uma versão dessa história guardada em algum lugar dentro de si, e cada um de nós, na hora certa, encontra a coragem de contar. CTA final. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o like. Não pelo canal, por você mesmo. Como um gesto de reconhecimento de que você também já atravessou desertos e chegou do outro lado. Compartilha com 5 pessoas que você sente que precisam ouvir isso hoje. Você não vai saber quem são, mas seu coração sabe. E nos comentários, conta pra gente, uma palavra, uma frase, o que essa história acordou em você. Cada comentário aqui é uma pessoa real do outro lado da tela, e a gente lê todos. E se você quiser sugerir a história que a gente conta no próximo vídeo, deixa nos comentários também. As melhores histórias que passam por aqui chegam até a gente por quem nos assiste. Obrigada por ter ficado. Até a próxima história. A luz da varanda foi ficando alaranjada, e Fernanda não fechou essa porta. Dessa vez, ela abriu. Fim do roteiro tema. Peguei minha irmã com meu marido. Saí humilhada e voltei renovada com um novo amor. Produzido para YouTube Brasil. Público, 45 anos. Duração estimada. 470 min.